Doença de Chagas e leishmaniose. Apesar de muito diferentes nos sintomas, ambas são transmitidas por insetos vetores. 420 milhões de pessoas estão suscetíveis a essas infecções em todo o mundo. Ambas afetam as regiões mais pobres do planeta e são consideradas doenças tropicais negligenciadas. Na capital de Mato Grosso, o movimento neste hospital de referência é intenso. É aqui que pacientes de todo o estado buscam atendimento para uma doença endêmica na região, a leishmaniose. É uma doença infecciosa que não é contagiosa porque não passa de uma pessoa para outra. E é uma doença que pode acometer a pele, as mucosas, e num outro tipo de leishmaniose pode acometer órgãos internos. Então existe a leishmaniose chamada tegumentar, que é essa que pode dar lesões na pele e que pode dar também lesões nas mucosas. E tem a leishmaniose visceral, que acomete vísceras, órgãos internos. Causada pelo protozoário Leishmania, a doença é transmitida pela picada da fêmea de um inseto, popularmente conhecido como mosquito palha, tatuquira ou birigui. Na leishmaniose visceral ou calazar, o cachorro é o hospedeiro do protozoário. Já na leishmaniose tegumentar ou cutânea, que atinge mucosa e pele, são os animais silvestres os principais reservatórios. O mosquito pica um animal contaminado e depois pica o ser humano, transmitindo a leishmaniose. O Hospital Universitário Júlio Miller é considerado referência no tratamento de doenças tropicais negligenciadas. São pacientes que vêm de diversos municípios do estado do Mato Grosso, do sul do Pará e de Rondônia. Todas as semanas, cerca de 100 pessoas com leishmaniose e hanseníase passam por aqui. Foi aqui que encontramos a Sidneia. Faz quanto tempo que surgiu essa lesão na sua pele? Tem uns 3 meses. E ela começou pequenininha? Pequenininha, feridinha, ferida normal. E por que assim, demorou 3 meses para você? Porque eu achei que fosse só uma ferida, né? Uhum. Daí foi abrindo, aí o médico pediu o exame, aí gostou, né, que era leste. Grávida de 6 meses, ela mora em Terra Nova do Norte, a mais de 600 quilômetros de Cuiabá. Por causa da gestação, foi encaminhada para o hospital de referência. Pelo fato dela estar grávida, então aí foi entrado em contato com a gente se a gente poderia atendê-la, porque aí você muda a indicação do tratamento e o tratamento que é feito não dá para fazer em unidade básica de saúde e tal, precisa de uma outra estrutura. E aí o tratamento, ele continua sendo, como que ele é feito? Ele é via oral, Não. No caso da... Nós não temos nenhum via oral que se aplique para a gestante, então ele continua sendo aquele sistêmico, aquele parenteral, que é dado com o soro, injeção. E aí quando te veio o diagnóstico, o que veio na tua cabeça? Foi tranquilo? Você já tinha mais ou menos informação? Bem tranquilo. Né? O medo só, nem diz outra, de morrer, o resto. Não. O tratamento é feito com medicamentos disponibilizados pelo Ministério da Saúde, distribuídos para os estados e para os municípios. O tratamento pressupõe um acompanhamento, então você identificar a situação de saúde daquele indivíduo antes de iniciar o tratamento e depois acompanhar. E esse tratamento é feito com medicamentos de uso injetável, parenteral e por períodos relativamente prolongados, se você considerar tanto o comparecimento dele diário a um serviço, quanto quando de uma internação, porque é um tempo longo até para se internar. Outro agravante para o tratamento da leishmaniose e outras doenças negligenciadas atendidas pelo hospital foi a interrupção das consultas por causa da pandemia do novo coronavírus. Com isso, pacientes que faziam um acompanhamento, por exemplo, esses que eu digo que tem uma certa cronicidade de doença, como de leishmaniose mucosa,
esses pacientes tiveram muita dificuldade no retorno. Então, alguns perderam acompanhamento por 1 ano e meio, por quase 2 anos, né? Porque não tinham acesso. Então, alguns retardaram muito o início do seu tratamento. Seu Benedito passou por 20 dias de internação. No caso dele, a leishmaniose afetou a mucosa da boca. O senhor já está alimentando bem agora? Já está conseguindo? O senhor melhorou desses dias que ficou aqui, né? Estava inchado. Estava inchado, eu sei. Só não lá. Então, aí eu só consegui melhorar, né? Melhorei. Tá certo. Então tá. Aí agora o senhor acabou a fase do medicamento, né, de aplicação. Aí agora a gente acompanha o senhor esse tempo até o retorno. E se precisar voltar, o senhor volta. Ali sempre fica aberto para medicação, o senhor sabe, né? Já sei aquela mesma coisa. É, a mesma coisa, né? Alguns dias depois que seu Benedito deixou o hospital, fomos até a casa dele em Cáceres, a mais de 3 horas de distância de Cuiabá. Encontramos seu Benedito e a filha Aparecida, que o auxiliou no tratamento. Aparecida conta que a primeira ferida do pai surgiu no nariz. Do nariz que veio para a boca. E o que você Aí achava? ele ficava mais assim, eu acho que coçava, né? Ele coçava e começava a sangrar. Aí que ele já ficou assim, mal, né? Aí que a gente correu atrás para... O senhor chegou a perder peso nessa época? O senhor emagreceu? Emagreci, eu pesava quase 60 quilos. Agora estou com Perdeu 48, 49, 48. Essa foi a segunda vez que seu Benedito teve que fazer o tratamento para a doença. Da primeira vez, ficou 30 dias internado. Aí parou, né, com o tratamento, né? Aí voltou tudo de novo, a doença, aí teve que correr atrás de novo, né? Aí ficou ruim de novo. Ficou ruim de novo. Durante o nosso encontro, Aparecida disse que iria supervisionar o pai para que ele não abandonasse o tratamento. Qual é a importância, seu Benedito, agora de continuar até o final? É importante? Muito importante. Mas agora eu vou melhorar mesmo. Vou voltar lá. Não pode parar, né? Tem que continuar. Seu Benedito acredita que pegou a doença na fazenda onde trabalha e a probabilidade disso realmente ter acontecido é alta. Isso porque a incidência da leishmaniose tegumentar no campo ainda é grande. Nós somos o estado que sempre, e mesmo em números absolutos, nós sempre somos o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro em número de casos de leishmaniose cutânea, junto ou não com a mucosa. E quando eu falo que em números absolutos, isso tem muito significado porque Mato Grosso é um estado pouco populoso, é um estado de 3,5 milhões de habitantes. Seria assim, um estado que ainda tem muitas áreas que estão sendo abertas, áreas novas. Então, fazendas que são abertas todos os dias. Há uma condição ainda de um desmatamento associado. A entrada do homem nessas áreas faz com que aquele ciclo de transmissão que estava restrito àquele ambiente natural, o homem passa a ser parte desse ciclo. Então aí aparece a doença humana. As áreas rurais desmatadas e as periferias das grandes cidades, com falta de saneamento e lixo a céu aberto, são os lugares propícios para a proliferação do mosquito flebótomo, que transmite a leishmaniose. Para chegar até a casa do seu Ataíde, nós percorremos vários quilômetros em uma rodovia, depois uma estrada de chão e depois uma travessia de balsa. Foram cerca de 3 horas para chegar. Isso para mostrar a dificuldade que ele enfrenta para continuar o seu tratamento em Cuiabá. Aqui no assentamento rural da Água Fria, na Chapada dos Guimarães, vivem cerca de 56 famílias. Em várias delas já foi registrado pelo menos um caso de leishmaniose. Na pequena propriedade rural, seu Ataíde vive com a esposa Albinda. Há quase 20 anos vieram os primeiros sintomas. Eu comecei a sentir assim, eu não sabia, eu fui sentindo assim, o indivíduo perdendo peso, né? E começou assim, coçando meu nariz aqui. Aí foi aonde eu fui nesse médico que aí que eu descobri, né? Que estava com isso aí. Isso foi em que ano? Foi 2003.
Ele estava muito assim, descorado. E eu vi que ele estava diferente, ele estava fraco, assim, você via que ele não estava aguentando, assim, sentindo muita fraqueza. E aí começou a sair sangue pro nariz. Mas nós achávamos que aquilo era um negócio assim, que antigamente os pessoal curava a gente assim, com remédio na cabeça, que falava que isso era malina, de pegar sol, né? Mas não era, o problema dele era outro. Mas ele conta que não queria buscar ajuda médica. Não queria ir. Não, ele não. Ele é teimoso. E aí acabou indo. E aí empurrei ele lá para ele fazer a consulta, que se eu não fizesse assim, ele não ia consultar, não. Já tinha ouvido falar de leishmaniose? O senhor conhecia gente que tinha leishmaniose? E meu pai teve, ele ainda era meio novo, né? Ele teve uma ferida também assim na perna. Mas o senhor disse que também aqui em volta tem bastante gente com leishmaniose. Tem, aqui se eu for, se nós tivéssemos marcado assim para me chamar as pessoas que já tá bom e que tem doente, nós ia fazer uma moda cuiabano faz um bocado de gente aqui. Apesar do diagnóstico, seu Ataíde não terminou o tratamento. Eu não tinha médico. Porque ele estava tratando aqui na Chapada. Ele não tinha ido para Cuiabá ainda. Em 2017, vieram novos sintomas. Em 2019, ele foi para o Hospital de Referência Júlio Miller, em Cuiabá. Ele conta que a pandemia do novo coronavírus fez com que ele desistisse de procurar novamente o médico. Era julho, não sei se era 13 ou 14 de julho de 2019, que eu fiz os exames, levei, mostrei, aí falou, ó, nós vamos pedir o medicamento para você, assim que chegar, nós te liga, você vem. Combinado, tá combinado. Não me chamaram, porque entrou esses negócios aí, atrapalhou tudo, nunca mais entrar em contato. E essa região para cá precisava muito de ser mais acompanhado pelas equipes, né, cara? Teve uma cobrança lá assim, pessoal da saúde, para atuar mais na região, né? Que é muito isolado aqui. Muito. Assim, sofre demais aqui. A negligência está que esse mercado que é da indústria farmacêutica ou daquele que vai buscar soluções para diagnóstico e para tratamento, sempre é um mercado que não tem interesse em desenvolver tanto insumos para diagnóstico como possibilidade de tratamento para essa doença. Então essa doença é uma doença que não desperta o interesse da grande indústria, né? Então, porque ela não vai reverter num lucro. São doenças que acometem populações muito empobrecidas, né? Populações negligenciadas. Sentia cansaço, muitas dores. E era falta de sono, agoniada com a cabeça. Dona Severina não sabia, mas aqueles eram os sintomas da doença de Chagas. Que os médicos cuidavam de mim como fosse outras coisas. Eu fiquei um tempo muito pensando assim, meu Deus, eu tenho meus filhos para cuidar. E se eu morrer agora, o que é que eu vou fazer? Aí me criei força para vencer. Estou aqui hoje, eu me acho que eu venci. Considerada a mais brasileira de todas as doenças tropicais, a doença de Chagas foi descoberta em 1909 pelo médico Carlos Chagas. Assim como a leishmaniose, a doença é transmitida por um inseto, conhecido como barbeiro. O barbeiro infectado com o protozoário Trypanosoma cruzi pica uma pessoa. Logo em seguida, ele defeca ao lado da picada. E são as suas fezes que contêm o protozoário. A pessoa coça a picada e leva o trypanosoma para a corrente sanguínea. A transmissão, digamos assim, mais frequente seria a transmissão vetorial, que felizmente houve um avanço nesses controles, sobretudo em relação ao triatoma infestans, que era o triatoma, digamos assim, mais importante na transmissão no Brasil. Essa é a vetorial. Você pode eventualmente ter a transmissão oral, né? E aqui eu queria lembrar bem que a gente não deve criminalizar o açaí, é qualquer alimento contaminado materno-fetal, que felizmente no Brasil essa forma de transmissão
ela não é tão frequente, por exemplo, como na Bolívia, né? Mas é uma forma que você deveria, inclusive, incluir o teste de sorologia no pré-natal. A doença de Chagas pode atacar o coração ou o aparelho digestivo. Estima-se que 6.000 mortes por ano no Brasil sejam decorrentes da doença. Dona Severina foi picada por um barbeiro contaminado ainda quando jovem. Hoje, aos 91 anos, ela tem que conviver diariamente com os medicamentos para o coração e, desde a década de 80, ajuda outras pessoas que, assim como ela, têm a doença. Se eu estava doente, chegava o povo chorando, que dizia, o médico disse que eu estou com Chagas. Aí eu tinha que conversar, explicar, olha a gente um dia vamos morrer, mas a gente temos que se cuidar. Na Casa de Chagas do Recife, Dona Severina atua como voluntária, junto com outros pacientes com Chagas e familiares. A Casa de Chagas do Recife foi a primeira totalmente dedicada ao tratamento da doença de Chagas no mundo. A instituição é considerada referência no país. Todos os dias recebe em média 60 pacientes, que vêm para consultas, exames e para o controle do marca-passo, utilizado por muitas pessoas com Chagas. Se o senhor começa a insistir em pegar muito peso, o risco é abrir a pele e o aparelho tem que ser retirado. Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Isso chama extrusão do gerador. Quando leva pancada ou pega peso com muita frequência, pode ocorrer uma irritação da pele. Como isso é um aparelho, é um material estranho, não é do seu tecido, do seu organismo, ele pode ser rejeitado na ocasião do senhor fazer muito esforço. Joanda é a presidente da Associação da Casa de Chagas, que auxilia pacientes e familiares. Ela também vive com a doença há muitos anos. Trabalhava como babá, longe da família, quando os sintomas vieram. Tiveram de procurar a minha família, que eu não fui criada com a minha mãe nem com meu pai. Tiveram de procurar o meu pai e minha mãe para assinar, para colocar o marca-passo. E fui operada aos 12 anos para colocar esse marca-passo. O passado da menina que não sabia ler mudou quando ela conheceu a Casa de Chagas. Na associação, desde que ela foi criada há quase 40 anos, hoje Joanda relembra as vitórias. Temos essa sala de espera tão grande, tão acolhedora. A gente é acolhedor, diretamente olho no olho no paciente, de que ele está precisando, como é que está em casa. A ideia da associação foi exatamente isso aí. Ela saiu do papel simplesmente de receber, né, informações e determinações, trazer essa pessoa para uma participação mais ativa. Por ser silenciosa, muitos pacientes só descobrem a doença de Chagas muitos anos depois de infectados. A Organização Pan-Americana de Saúde estima que 70% das pessoas que convivem com a doença não sabem que estão infectadas. São os pacientes crônicos, que já apresentam sequelas graves da enfermidade. Aqui no ambulatório são atualmente 850 pacientes cadastrados, e a gente vê claramente que a doença predomina nas classes menos favorecidas, e isso é algo também que dificulta o tratamento. Essas pessoas às vezes não têm acesso. E foram essas doenças, as negligenciadas, que sofreram muito com a pandemia do novo coronavírus. A Casa de Chagas não fechou, mas chegou a atender menos da metade dos pacientes que costumava atender diariamente. Independente da pandemia, esse acesso ainda é difícil, né? Então, se você já tem no mundo, vamos colocar aqui, normal, entre aspas, um acesso difícil, você imagine na pandemia. E, sobretudo, aqui entre nós, muitos pacientes nossos dependem do TFD, tratamento fora do domicílio. E esse impacto nas prefeituras da pandemia também foi muito grande. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, de 6 a 8 milhões de pessoas têm doença de Chagas nas Américas. No Brasil, estima-se que seria de 1 milhão a 5 milhões de pessoas. Em 2020, foram registrados 146 casos de doença de Chagas aguda no país. 6% deles eram mulheres grávidas.
Os primeiros meses da infecção é quando a doença de Chagas é considerada aguda. Em grande parte dos pacientes, esse período passa despercebido. Mas quando a forma de contaminação é via-oral, a carga de parasitas é alta e gera sintomas, o que aconteceu com Fabíola. Eu fui com um grupo de mais ou menos 40 pessoas para o município de Ibimirim, no interior do estado de Pernambuco. Nós fomos com o objetivo de passar o período da Páscoa fazendo um trabalho social e evangelístico e ficamos alojados numa escola. Então, a alimentação ela se deu com um cardápio onde todos comeram a mesma coisa. E depois de um mês, que dizem que é o período de incubação, alguma coisa assim, começou a aparecer gente doente. Aí eu tive pelo menos durante 28 dias, eu tinha febre naquele mesmo horário. Depois, manchas pelo corpo. Depois do diagnóstico, as 40 pessoas contaminadas começaram a tomar remédio, o único para a doença de Chagas, o benzonidazol, o mesmo usado há mais de 50 anos. Nos últimos 40 anos, menos de 1% dos medicamentos foram para as doenças tropicais negligenciadas. Dentre elas, a doença de Chagas e a leishmaniose são uma das mais negligenciadas. Até hoje, a gente tem muito poucas opções de tratamento. E, embora elas funcionem até certo nível, elas têm muitas limitações. Ou esses medicamentos são tóxicos, ou eles não são adaptados ao campo, né? Muitas vezes essas doenças acontecem em áreas rurais, de baixa infraestrutura, onde não tem um hospital próximo. Então ela precisa ser uma medicação que pode ir para o campo. Ou essa medicação é cara. Depois de 90 dias de medicação, Fabíola foi considerada curada. Mas até hoje, 3 anos depois, ela não sabe qual alimento ou bebida estava contaminado com o protozoário Trypanosoma cruzi. A gente respondeu tanto questionário, que era uma luta, era uma equipe de enfermagem, nutrição, biólogo, tudo querendo saber. Além da falta de uma nova medicação para a doença, só recentemente foi estabelecido o dia 14 de abril como o Dia Mundial da Doença de Chagas. Em 2018, foi publicado o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas, o PCDT, para Chagas, que estabelece condutas de diagnóstico, tratamento e rastreamento. Garantir o teste, garantir a testagem a todos aqueles que têm algum nível de condição de poderem ter tido contato com aquele parasita ao longo da sua vida é uma política importante. Isso está previsto no PCDT de Chagas, por exemplo. Agora, ainda não foi implantado plenamente. E os próprios profissionais de saúde não o conhecem adequadamente. Então, isso faz parte dessa luta. Casas de pau a pique, de barro, no interior do país, ainda são os locais preferidos para o triatoma criar suas colônias. Seu João foi infectado quando morava na zona rural do interior de Pernambuco. Eu sentia várias dores, prisão de ventre, sem saber o que era. Entalo, que ainda hoje eu sinto entalo também, que pode ser provocado pela chaga, que é no esôfago. Por já estar com o coração muito comprometido, seu João teve que colocar um marca-passo. A cirurgia foi de emergência. Foi na consulta de acompanhamento do marca-passo que seu João conheceu Dona Gilza. Ela, apesar de não ter doença de Chagas, tem insuficiência cardíaca e também frequenta a casa de Chagas. Aos 39 anos, eu também fui socorrida, foi quando foi descoberto que meu ventrículo esquerdo é dilatado, meu coração é inchado. E o meu caso, graças a Deus, eu fiquei boa, mas na época o médico só me deu 6 meses de vida. Ou eu progredia, ou então eu ia entrar numa fila de transplante. Mas, graças a Deus, não foi preciso. Com a medicação, com acompanhamento, ele estacionou. Os dois não imaginavam que aquele encontro, 12 anos atrás, mudaria a vida deles. Desde que eu vi ela, que eu já comecei a gostar dela. Olhei assim pro olho dela, o cabelo bem sentadinho, fiquei mesmo assim. Eles trocaram telefones, mas seu João, que morava no interior de Pernambuco, demorou meses para ligar. Na conversa veio o namoro, à distância. Mas Gilza comunicou ao namorado. Queria casar. João tinha medo. Mas ela, decidida, fez com que o casamento saísse. Eu sou muito indeciso. Quando eu disse,
Quando eu dizia a ela que eu não queria, não sei por que eu dizia. Eu falava uma coisa e o coração dizia outra. Aí quando eu disse que estava apaixonado por ele, eu disse, cuidado nessa palavra, nessa frase, amor. Porque o amor é uma coisa muito séria. Eu disse, eu nunca amei uma pessoa, fui casada, mas não era um amor como eu sinto por você. É uma coisa que vem de dentro, assim, flui de dentro. É uma coisa que eu não sei explicar o que é. Não sei explicar. E eu dizia a ele, quando eu estava aqui, muitas vezes que dava assim, 6 horas da noite, aí na rádio aqui sempre toca a música Ave Maria do sertanejo. Me dava uma vontade tão grande de chorar, me dava uma tristeza tão grande, que se eu acreditasse na vida após morte, eu dizia que ele era o meu outro lado. Ele se declarava assim, era 2 adolescentes num corpo de 2 pessoas já de idade. É necessário que a gente entenda que essa é uma doença nossa e não acabou. Alguém já me perguntou, e isso existe ainda? Médico, veja. Então, existe. Infelizmente, eu não posso falar da doença de Chagas no passado ainda. Eu tenho que falar, infelizmente, no presente. A doença existe. Infelizmente, muitas vezes ela não está sendo diagnosticada, mas ela existe. Eu gosto de ajudar e eu me sinto bem quando eu faço qualquer coisa para uma pessoa. Aí eu me acho que eu estou fazendo aquilo ali para o meu bem, não para o seu bem. Porque se eu me sinto feliz, eu vou melhorar cada dia mais.